Quero deixar claro, desde o início, que eu não tenho absolutamente nada contra os evangélicos sérios, para que ninguém venha aqui e descontextualize o que eu vou falar. Mas eu quero fazer uma crítica direcionada aos sepulcros caiados. Aqueles hipócritas analfabetos bíblicos de igrejas neopentecostais que se enrolam na bandeira de Israel, idolatram um país que não tem nada a ver com suas crenças, movidos por uma mistura de ignorância, manipulação e fanatismo. Esses crentes, guiados por pastores ladrões que enchem os bolsos com dízimos extorquidos, precisam de um choque de realidade. Vou desmascarar aqui neste vídeo essa palhaçada teológica e expor o que o Talmud, tão venerado por alguns desses incautos, realmente diz sobre Cristo, Maria e os não-judeus, incluindo os próprios evangélicos, que se prostram diante de símbolos que eles não fazem nem ideia do que representam. Esses evangélicos neopentecostais que se pavoneiam com bandeiras de Israel em cultos e manifestações dão um verdadeiro espetáculo de burrice teológica. Eles acham que estão defendendo o povo escolhido de Deus, como se o Estado moderno de Israel fosse sinônimo do Israel bíblico. Pura ilusão. Israel hoje é um país secular, onde apenas 1,9% da população é cristã e onde igrejas evangélicas não têm espaço livre para operar. Esses idiotas que mal leem a Bíblia, confundem a Torá com o Novo Testamento e acham que apoiar Israel é um passe automático para o céu. Enquanto isso, seus líderes, verdadeiros charlatães, exploram essa narrativa para faturar alto, promovendo uma Israel imaginária que não existe, uma fantasia escatológica que mistura dispensacionalismo com delírios apocalípticos. Esses pastores ladrões, como os da Igreja Universal, com sua réplica ridícula do Templo de Salomão, se apropriam de símbolos judaicos como menorá, quipá, talit, para se venderem como profetas modernos. Isso é uma palhaçada grotesca, uma apropriação cultural e religiosa que não tem base nem na Bíblia, nem no judaísmo. Eles manipulam fiéis ignorantes que nunca abriram um livro de história para ler ou um livro de teologia, para acreditar que Israel é um bastião cristão. Pura mentira. Israel não reconhece Jesus como Messias e o judaísmo ortodoxo, que rege muito da vida pública deste país, vê o cristianismo com desconfiança, quando não com desdém. Agora vamos ao que realmente interessa. O que diz o Talmud, esse conjunto de textos rabínicos tão reverenciado pelos judeus ortodoxos sobre Jesus, Maria e os não-judeus? Preparem-se, porque a verdade é dura, e esses evangélicos hipócritas que idolatram Israel precisam ouvir isso, sem filtros. O Talmud, compilado entre os séculos III e V, contém referências esparsas e controversas sobre Jesus, frequentemente sob nomes como Yeshu ou Yeshua Notzri. Embora os textos sejam debatidos e sujeitos a interpretações, algumas passagens são claras em seu desprezo. No Talmud babilônico, em trechos como Gittin 57a e Sanedrim 43a, Jesus é descrito como um feiticeiro que enganou Israel, levando o povo à idolatria. Há menções de que ele foi condenado à morte por práticas hereges e que no além sofre punições no inferno, como por exemplo ser fervido em uma piscina cheia de excrementos. Isso mesmo, caros evangélicos, o Talmud que vocês indiretamente enaltecem ao idolatrar Israel, ridiculariza e demoniza o Cristo que vocês dizem seguir. Como é que vocês se dizem cristãos? Como é que vocês ignoram isso e continuam se enrolando em bandeiras de Israel? Sobre Maria, a mãe de Jesus, o Talmud é ainda mais ofensivo. Em passagens como Shabat 104b e Sanedrim 67a, há referências a uma figura chamada Miriam, associada a Jesus, que é descrita como adúltera ou prostituta. Alguns textos sugerem que Jesus seria filho ilegítimo, fruto de uma relação extraconjugal de Maria com um soldado romano chamado Pantera. Essa é a visão de Maria no Talmud. Não a Virgem Santa do cristianismo, mas uma figura vilipendiada. E vocês, evangélicos analfabetos,
estão aí abraçando uma cultura que desrespeita a mãe do vosso Salvador. Que tipo de cristão faz isso? Agora, o que o Talmud diz sobre os não-judeus, ou seja, todos nós que não somos judeus, incluindo vocês, evangélicos ignorantes e fanáticos. Aqui, a coisa fica ainda mais sombria. O Talmud, em várias passagens, rebaixa os não-judeus chamados de Goim, uma categoria inferior. Em Bava Metzia 11b, por exemplo, os não-judeus são descritos como impuros, quase como animais, sem a mesma dignidade espiritual dos judeus. Em Sanedrim 57a, há interpretações que sugerem que as leis de justiça aplicadas aos judeus não valem para os goim, permitindo, em alguns contextos, tratamentos desumanos. Textos como Yevamot 98 chegam a dizer que os não-judeus não têm parte no mundo vindouro, ou seja, não têm parte na salvação eterna. Essas passagens, embora debatidas e contextualizadas por estudiosos judeus, foram usadas historicamente por antissemitas para justificar perseguições. Mas o ponto aqui não é atacar o judaísmo, é expor a contradição grotesca dos evangelhos neopentecostais. Vocês que se dizem seguidores de Cristo estão idolatrando uma nação cuja tradição religiosa, em seus textos mais sagrados, considera vocês, no melhor dos casos, inferiores e, no pior, desprovidos de valor espiritual. Como podem ser tão cegos? Vocês estão lambendo as botas de uma cultura que, segundo seus próprios textos, despreza a todos vocês. Segundo a lógica de algumas interpretações extremas do Talmud, os não-judeus estão expostos a todo tipo de injustiça. Textos como Avodá Zará 26b sugerem que, em certos contextos, enganar ou prejudicar um goi não é considerado pecado grave. Historicamente, essas passagens foram distorcidas para acusar judeus de práticas antiéticas. Mas o fato é que elas existem e são debatidas até hoje. Para os evangélicos neopentecostais, que ignoram isso tudo, a ironia é trágica. Vocês estão apoiando um sistema que, em sua forma mais ortodoxa, não apenas rejeita o cristianismo, mas pode justificar, em teoria, atos de discriminação contra vocês mesmos. E ainda assim continuam agitando bandeiras e enchendo os bolsos de pastores ladrões que exploram a ignorância de vocês. Os líderes dessas facções criminosas, igrejas neopentecostais, são os verdadeiros vilões. Sim, são os verdadeiros vilões. São ladrões da fé, estelionatários espirituais que transformam a Bíblia em um caixa eletrônico. Eles sabem que a narrativa de Israel vende, sabem que falar de profecias apocalípticas e povo escolhido enche os cultos de fiéis emocionados, prontos para entregar 10% do salário, ou até mais. Esses pastores, como Edir Macedo e Silas Malafaia, vivem em mansões, voam em jatinhos e acumulam fortunas, enquanto seus seguidores, muitos pobres e desesperados, acham que estão semeando para a prosperidade. É uma máfia espiritual, uma exploração descarada da fé alheia. E vocês, fiéis ignorantes, caem nessa como patos, enquanto seus pastores riem da cara de vocês. Vocês, evangélicos neopentecostais, que vivem enrolados na bandeira de Israel, precisam parar de ser marionetes de pastores charlatões. Vocês idolatram um país que não é cristão, seguem uma teologia furada que mistura fanatismo com política e ignoram o que o Talmud realmente diz sobre Jesus, Maria e vocês mesmos. Cambada de analfabetos. Criem vergonha na cara. Acordem. Parem de financiar esses ladrões de estimação que manipulam sua fé. Vocês já deram um dízimo para esses canalhas hoje? Ou estão esperando o próximo culto para entregar mais dinheiro para a obra de Deus, que paga os carros de luxo deles? Chega de hipocrisia. Leiam a Bíblia, estudem história, pensem por si mesmos e, acima de tudo, parem de idolatrar o que vocês não entendem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu reconheço que fui muito veemente, mas ele não poderia ter sido gravado de outra forma. Muito obrigado e até o próximo.